O assunto: logística para o desenvolvimento pleno regional. O mediador
Agora, oficialmente, boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à 4ª FENAVASF, Feira Nacional do Agronegócio no Vale do São Francisco de Buritizeiro. É com grande satisfação que recebemos produtores rurais, empresários, expositores, autoridades, técnicos, profissionais do setor, parceiros e visitantes para este grande encontro que celebra a força, a inovação e as oportunidades do agronegócio. Realizada pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Buritizeiro, em parceria com a FAENG Senar, a FENAVASF chega à sua 4ª edição ainda mais fortalecida, reafirmando sua importância para o desenvolvimento econômico e agrícola de Buritizeiro e de todo o Vale do São Francisco. A realização deste grande evento conta com o patrocínio do Sistema FAENG Senar e Banco do Nordeste. A FENAVASF também conta com o apoio da IMA, IDENE, EMATER, EPAMIG, Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, Investe Minas, Abanorte, Prefeitura de Buritizeiro, SEBRAE, SESC Mesa Brasil e Polícia Militar. Nesta 4ª edição, a feira ocupa uma área de mais de 20 mil metros quadrados, reunindo cerca de 60 expositores de diferentes regiões do país. Um espaço preparado para apresentar o que há de mais moderno em máquinas e equipamentos agrícolas, sistemas de irrigação, veículos, insumos, nutrição animal e biotecnologia. A FENAVASF vai muito além da exposição. Nesta edição, o Sistema FAENG Senar oferece uma área especial de cursos de pá carregadeira e drone básico, capacitações voltadas à qualificação e ao fortalecimento do produtor rural. Outro destaque é o encontro de técnicos e supervisores do ATIG, Assistência Técnica e Geral, que proporciona um importante espaço para troca de experiências, conhecimento e aprendizado, com conteúdo voltados à gestão e ao desenvolvimento do agronegócio nas áreas de pecuária, produção vegetal e apicultura. ATIG, Assistência Técnica e Gerencial. A programação também conta com a exposição de touros de genética visual, valorizando o melhoramento genético e as tecnologias que contribuem para uma produção cada vez mais eficiente e competitiva. A FENAVASF chega à sua 4ª edição consolidada com uma importante vitrine do agronegócio e como espaço de conexão entre produtores, empresas, instituições, conhecimento, tecnologia e novas oportunidades. Mais do que uma feira, a FENAVASF representa um novo momento para o campo, mostrando que Buritizeiro tem potencial, vocação e espaço para ocupar um lugar de destaque no cenário agrícola nacional. FENAVASF, um novo caminho do desenvolvimento do agro no Vale do São Francisco. Nesse momento, então, nós vamos passar para o painel de debate e o tema desta edição é integração logística para o desenvolvimento pleno regional. Eu gostaria de iniciar chamando aqui os debatedores, justificando um que nós não iremos chamar pelo fato de ter acontecido um acidente na 251 e ele ainda está preso lá, que é o senhor Jairo de Mato Borges Júnior, que é prefeito de Cristália e presidente da AMESF. No momento, ainda não dá para chegar devido a essa parada que teve lá. Mas convido, nesse exato momento, o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, senhor Thales Almeida Pereira Fernandes. Convido também Superintendente Regional da Codevasf, Romeu Pereira Souto Borges. Convido também o senhor Astério Itabaiana, presidente da Abanorte e também vice-presidente do Sistema FAENG Senar. Astronorte. O senhor Décio Bruxel, do Grupo DB Produtor Rural.
Convidamos também a senhora Hilda Loche, diretora técnica da Aba Norte, representante da Comissão de Fruticultura da FAING. E para mediar o painel de debate, nós convidamos ele, João Alves, João das Abóboras. Bora trabalhar. Alô? Bora trabalhar um tiquinho aqui nesse calorão que virou hoje. Eu vou lembrar. A primeiro painel de debate que nós fizemos aqui foi um calorão extremo. Aí nós tivemos cuidado de colocar ar-condicionado, mas o calor virou justamente hoje. Então, boa tarde a todos, boa tarde a nossos convidados. A gente ainda está aguardando, que deve chegar rapidamente, o superintendente da Codevasf, que já está na cidade, aguardamos um pouco. Eu até no convite coloquei que a gente não é inglês, mas que a gente iria fazer uma pontualidade inglesa, mas eu não sei se este é o pior momento ou o melhor momento para a gente falar desse tema. Eu acredito que é o melhor momento, porque sonho que a gente sonha sozinho é só sonho. Sonho que a gente sonha juntos aí é possibilidade de realização. Então, nós temos uma região maravilhosa, nós temos uma situação do país hoje, principalmente no agro, difícil, e nós temos uma infraestrutura na região péssima, que a gente precisa mudar isso, e eu quero mostrar alguns números, e essa turma que está aqui vai falar de alguma coisa que realmente muda. Então, nós escolhemos um tema que é Plano de Integração Logística para o Desenvolvimento Pleno Regional. E quando se fala de Plano de Integração Logística, a gente não está falando exatamente de logística. Porque se você for imaginar onde é que nós estamos, nós temos uma condição logística muito boa, porque a gente está muito bem situado geograficamente. A gente tem aqui, chegando a Pirapora, um transporte ferroviário. A gente já teve aqui na região um transporte aquaviário, tá certo? E nós temos uma capacidade, e aqui nós temos, além disso, nós temos a possibilidade de integração rodoviária com grandes eixos, tá certo? Mas, infelizmente, nós tivemos, eu vou falar assim, um esquecimento, um largar para lá da região, e que foi agora despertado nos últimos anos, desde que os Appelts vieram para cá, desde que o Décio se instalou em São Romão, desde que vieram várias pessoas com ímpeto, que vieram o pessoal da fruticultura, que o projeto da Alpe se desenvolveu e chegaram empresários, chegaram novos investidores, chegaram novas culturas, e a região começou, que tinha acontecido já em várias outras regiões, tipo a nossa região de Paracatu, de Unai, que tinha se desenvolvido, aqui tinha o mesmo potencial ou um potencial superior, e aqui ficou esquecido. É até meio inexplicável, mas uma das explicações está justamente na questão logística. Então, se ela está na questão logística, e hoje nós sofremos essa questão da questão logística, o que acontece? Nós precisamos de botar o dedo na ferida. Nós precisamos de juntar entes federais, estaduais, municipais, produtores rurais, indústria, logística, e temos de fazer com que isso, dentro de um processo de integração logística, resolva os nossos problemas. Então, nós vamos falar aqui, basicamente, eu vou apresentar aqui, basicamente, duas questões. A primeira é o seguinte: eu praticamente comecei minha vida de trabalho no Jaíba, e eu vou contar uma história muito rápida para vocês. Eu, por uma questão até de um acidente de trabalho, eu fui
era menino, não tinha os cabelos brancos, ainda não tinha essa pochete aqui, mas eu era um menino e eu fui convocado para ir para Petrolina para fazer uma colheita de semente. Eu trabalhava para a Agroceres, e aí isso que eu quero contar para vocês. E eu fui no projeto Massangano, que depois está lá o projeto Nilo Coelho, todos os projetos, e eu cheguei. Isso era 1984. Como eu falei, eu era um molecão, recém saído da escola agrícola, e fui do Jaíba para lá. E quando eu cheguei lá para fazer... Então, eu conheci o projeto no começo. E qual que era o problema do projeto? O problema do projeto, lá não tinha estrada, lá não tinha... A irrigação era feita tudo por um sifão, que se fazia juntava água assim, e o cara vinha e puxava a mangueira assim, e irrigava cebola, irrigava tomate, irrigava... Aí teve uns abençoados que começaram com a fruticultura, e naquela época tinha indústria do tomate, da cebola, da produção de semente, mas era tudo muito... E o que desenvolveu a região, além desse pulo da agricultura, dessas novas empresas e tal? Foi a logística. Era uma região... Então, o que começou lá? Se criaram 2, 3 eixos ao longo da barragem de Sobradinho, ao longo do Rio São Francisco, e aí se começou um desenvolvimento de verdade. Então, o propósito aqui é que nós vamos sonhar, e me perdoe de falar da questão sobre utopia, nós vamos sonhar que nós vamos criar daqui, de Três Marias até Manga, nós vamos criar 2 corredores de escoamento para chegar os produtos. Estamos falando isso num momento muito ruim, porque nós temos 1 ano e meio que nós temos uma ponte sobre o Rio das Velhas que não passa carga. Pode-se dizer que não passa carga, eu sei disso, sofro isso todo dia, meus colegas fruticultores, a turma toda. Então, estamos falando de um momento muito ruim. Por isso, nós precisamos fazer isso integrado. Tá certo? Então, eu vou apresentar alguns dados e alguns slides, muito rapidamente, apenas para que as pessoas tenham noções. Então, aqui nós estamos falando... aqui é a nossa região, juntando mais a região do Jaíba aqui. E então, nós temos, nessa região aqui, nós temos a ponte de Três Marias, a ponte de Pirapora, a ponte pretensa a ser construída em São Romão, a ponte que está sendo construída em São Francisco, a ponte de Maria da Cruz para Januária e a ponte de Matias Cardoso Manga. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de pegar essa região e criar aqui 2 corredores, e integrar esses 2 corredores rodoviários. E aí é o seguinte, vocês vão ver na frente o que é. Guardem mais ou menos essa imagem que está aqui, para vocês verem na frente aqui, ó, nós fizemos aqui apenas para ilustrar. Isso aqui é o projeto Jaíba. Faz um comparativo. Depois vocês vão ver lá de Santa Maria da Vitória e lá de Petrolina, para vocês verem o potencial que está adormecido nesse lugar aqui. Então, nós temos aqui, nessa região de Três Marias, nós temos uma ligação rodoviária que vem passando pelo JK até Pirapora. Depois de Pirapora, nós temos uma saída para Montes Claros e ela vem até em Ponto Chique. Esses são e depois nós temos de Pirapora até Corinto, outro asfalto. O resto da região toda, e depois nós temos também, depois de Pedras de Maria da Cruz até Itacarambi, eu não sei se terminou a estéreo até Manga, até Itacarambi. Depois nós temos mais um pedaço de estrada de terra. Depois, do lado de Matias Cardoso, nós temos um asfalto que vem até no projeto Jaíba, sai para Jaíba, e dali, que deveria ter do projeto Jaíba, passando pela Serraria, e para sair em Pedras de Maria da Cruz, e para sair
em São Francisco e para sair aqui não tem nada, é só estrada de terra. Então aqui está exemplificado em vermelho onde é que nós temos as rodovias asfaltadas, onde é que está amarelo, onde é que nós temos rodovias estaduais, mas que não são pavimentadas, e essas partes brancas são rodovias que sequer estão implantadas. Sequer estão implantado, que seria de São Romão até próximo a Januária, que tem alguns pedaços, mas está, e do projeto Jaíba até Pedras de Maria da Cruz. E pretensamente, isso ficaria assim. Pretensamente. Então, esse é o sonho que eu acho que a gente precisa sonhar junto. Situação de hoje, como é? Aí está, é sempre ao longo do rio, né? Logicamente que as estradas não estão traçadas porque ela pega uma vasta região, de Buritizeiro a São Romão, que há a necessidade, e, por fim, de André Quissé a Corinto, que ainda falta pavimentar. Tá certo? Então é que seria aqui essa via que vem de Mocambinho a Januário, São Francisco, São Romão, e esse trecho ligaria até Três Marias. E o outro lado, você pegando de São Francisco depois você vem a Pintópolis, a São Romão e a Buritizeiro, que seria o segundo trecho. E todo mundo deve estar dizendo assim, num tempo desse que ninguém consegue fazer 1 metro de asfalto, mas eu conto a mesma história repetidamente. Também em Petrolina, também lá na região de Santa Maria da Vitória, e dentro do projeto Nilo Coelho, e dentro do projeto lá de Santa Maria da Vitória, da Serra do Ramalho, também não tinha nada. Não tinha nada. E foi implantado isso com vontade, com negociações, com vontade, com investimentos aí de entes federados, de governos estaduais, de financiamentos dos bancos internacionais, foi implantado. E aí... Então, a última seria essa aí, Pedras de Maria da Cruz até o projeto Jaíba, tá certo? As pontes já existem 3 pontes, uma está em construção, 2, Manga, eu não sei como é que está a situação, mas São Romão está projetado e São Francisco está em construção. Então, são as pontes necessárias. Então, agora aqui, eu vou voltar naquele slide que eu pedi lá atrás para que vocês prestassem atenção, para vocês verem... desculpa. Aqui. Esse aqui é só essa região que vai até... Depois você tem ainda a Januária. Essa região que já está... E depois aqui tem toda a região essa que tem hoje ainda pouca exploração. Entre Jaíba, essa região aqui que tem pouca agricultura, que tem uma região que tem muitos parques. E aqui a região de Bom Jesus da Lapa. Aqui agora, hoje, existe o Baxi de Irecê, de Xique-Xique aqui, também é um projeto que existe, e a região de Petrolina, aqui está dando para ver o lago. Então, aqui faz uma comparação daqui com aqui, e vocês vão ver. Agora vocês vão ver os números. Olha lá. Só no projeto Nilo Coelho, segundo a Codevasf, ele gerou 2,6 bilhões em renda no ano de 2023. São números compilados. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, basicamente, frutas, manga, uva, mais algumas frutas, é o maior ponto de exportação. E hoje, com produção de vinhos e com investimentos que você fica impressionado de boca aberta, que você vai lá, o cara tem 10 hectares de uva e ele tem um packing de 6, 7 mil metros quadrados. É importante... Alô? Oi? Alô? Caiu.
Tá. Oi. Pagou tudo. Ah, não, que o som desligou. Vamos discutir aqui. Oi. Você tem que dar uma noção do que a ideia, quando se colocou uma Codevasf, um DENIT, o governo de Minas, o sistema FAENG e os municípios, nós não... Continua falando para a transmissão ficar com áudio. Alô? Oi? A transmissão vai ficar com áudio pelo microfone da transmissão. Ah, tá. Então, aí você, e nessa área aqui, você tem uma possibilidade de começar a compor um plano. Algumas coisas que estão próximas, e eu vou dizer alguma coisa. Na mesma época que eu, menino, fui para a região, fiquei um tempo na região de Petrolina, eu não fui trabalhar lá definitivamente. Na mesma época, se construíram as pontes da rodovia MG 161 para asfaltar, na mesma época. Quantos anos tem isso? Quase 40 anos. Quase 40 anos. Então, essa ferida, ela tem de ser cutucada, ela tem de ser conversada, ela tem de ser planificada, ela tem de aproveitar as oportunidades de um potencial produtivo, porque eu vou colocar aqui, e eu coloquei isso aqui no ano passado, a mesma frase ou a mesma colocação, o projeto Jaíba, eu amo a Jaíba, sou cidadão honorário da Jaíba, amo a Jaíba, adoro, então não existe aqui eu falar do projeto Jaíba, mas o projeto Jaíba tem um custo de implantação de 1 hectare irrigado de mais de R$70 mil. Ele não vale nem para vender, ele não vale R$70 mil de irrigação, não é o projeto de você plantar as frutas. O que foi feito? Foi concebido um projeto gigantesco, na época, não estou dizendo que está certo ou que está errado, não sou eu que vou julgar isso, mas se tivesse feito vários pequenos projetos ao longo desses dois canais, essa região aqui hoje seria a região mais produtiva do Brasil. Seria uma das regiões mais produtivas do Brasil, como é Petrolina. Entregado, poderia continuar com os projetos com pequenos produtores, médios produtores e grandes produtores, ao longo do rio. Rodovia e energia. Tá certo? Então, basicamente, só para terminar esses slides, então aqui, a segunda coisa, a Bahia se consolida como o segundo maior produtor de banana do Brasil. Tá certo? Isso foi feito por quê? Porque se fizeram as pontes do Rio São Francisco, as pontes dos rios, que ali tem vários rios, do Rio Corrente, de todos os rios do Itaguari, de todos os rios do Carinhanha, e se implantou esse projeto logístico. Logicamente, ainda ligou com o Grande Eldorado, que é a região de Luiz Eduardo. Então, vocês veem que é possível. Então, aqui é o projeto Jaíba, como eu havia falado, se você tem um custo de implantação muito caro para um resultado que hoje o Jaíba irriga. De cultura, irriga efetivamente 26 mil hectares. Tá certo? Tem mais 9 mil hectares de cana, mas irriga efetivamente. Há um custo de super bombeamentos. Um custo energético elevado, que poderia ser feito, que ainda está em tempo. O projeto Jaíba é um negócio realmente gigantesco, de um custo muito alto, de um custo de energia muito alto também, e aqui já é uma região que nós estamos, todo mundo conhece, é uma região muito mais diversificada, que tem muito mais tipos de cultura e muito mais condição. Então, é o projeto Pirapora, também é um projeto que é bastante sucesso na nossa região aqui, que tá integrado, que tem como região de Belo Horizonte, Brasília e Rio como clientes principais. Vargem da Palma, que hoje já aponta, além de cultura como citros,
também culturas anuais e também café, tá certo? Região de São Romão. E para falar aí na região de São Romão, eu quero chamar aqui para debater com a gente, falar o Décio, que é o segundo que vai falar aqui com a gente. Esteja à vontade para falar das suas agruras, suas necessidades, e depois no final eu te dou, na hora do debate final, eu te dou mais a palavra. Boa tarde, gente. Falar o quê, né, o João dos Abóboras, depois que você falou. Mas está aí a imagem dos pivôs. Só para ter uma ideia, secretário, né? Ele acabou de falar que são 23 mil hectares no Jaíba, foram alguns bilhões, né? Nós hoje temos em São Romão 7.600 hectares irrigados. São mais que 30%, quer dizer, e sem recurso nenhum. E isso que me chamou a atenção nessa fala do João é que em nenhum momento ele se queixou ou pediu dinheiro para nós produzir, né, João? Isso reflete, né, a capacidade do produtor daqui da região em ele se virar, no bom sentido, né? Não temos programas especiais, secretário, né? Quer dizer, nós aqui estamos trabalhando por conta e risco. E só queria informar que 40 anos atrás, você falou, já foram feitos pontilhões que seriam necessários na 161, que liga até lá para Santa Maria da Cruz, lá. Então, passa lá sobre a ponte de São Romão e vai seguindo. Se naquela época, eu pergunto, Astério, se naquela época, desculpe, se já havia motivos para fazer esse asfalto, a visão que a pessoa tinha. 40 anos depois se passaram e nada é feito. O nosso maior problema, gente, é que eu sempre falo a política é necessária e é para tudo. Sem política não se faz nada. E político vive de quê? Político vive de voto. E nós temos uma região bastante escassa em voto, mas muito vontade de trabalhar. Então, eu falei há pouco com a Hilda ainda, como é que nós vamos fazer? Porque um deputado que tem uma emenda, ele vai designar ela para uma região onde tem voto. Então, nós precisamos de políticos, o secretário, que, além deles conseguirem para as regiões deles, que eles tenham um prestígio junto ao governo, seja estadual ou federal, que consigam um pouco mais para a nossa região. Quando foi inaugurado aqui o Porto Seco, na época do Azeredo, e era o falecido, que era o presidente da Vale, né? Como é que era o nome dele? Não. Morreu num avião experimental, vou me lembrar. Eu me lembro que naquela época a gente fez um almoço no Benjamin lá, e eu falei parabéns para a Vale. Quer dizer, eu vi na época, achava-se, mas já era muito preciso, que a infraestrutura estava chegando antes do desenvolvimento. Eu pensei, vamos pôr um porto seco aqui para exportar soja e produtos agrícolas, numa região que eu não tinha. Em poucos anos, os armazéns estavam pequenos. Mas houve, eu acredito que foi uma das únicas coisas que aconteceram nos 20 anos aqui, foi esse porto seco que favoreceu a exportação. Hoje a gente traz a soja, quer dizer, trazia. Eu não sei mais como que a gente vai fazer isso. Gente, eu passei hoje ali na ponte, lá do Rio das Velhas. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso não existe no mundo. Simplesmente colocar a placa, proibido passar caminhões acima de tais toneladas. Secretário, põe a nós, produtores, chegar aqui, não, aqui você não passa. E aonde que você vai passar? Que alternativa você tem? O meu frete aumentou R$90, o dobro. Era 90, foi para 180. Quer dizer, foi mais que 10, é R$11 mais o saco de soja para trazer aqui. 100 e poucas sojas são 10%. Gente, nós tem que pensar nisso e chamar, que nem o João. Eu acho você entusiasta, né? E os parabéns, né? Agora,
Nós vamos ser repetitivos em falar isso, mas não é possível que a gente não consiga isso. Parabéns para os produtores da 408, da MG 408, se uniram, mas foi a partir deles essa ideia, né? Aí a gente ficou um pouco com ciúme, disse, não, mas a 408 não é tão velha que nem 161, eles conseguiram. Não, parabéns para eles, né, para a turma, que você também faz parte, e fizeram e conseguiram. Mas a gente consegue, mas tem que ter, que nem você falou, primeiro nós precisamos nos unir a nós, depois ir à procura. Nós sozinhos não conseguimos nada. Eu faria a ponte sobre o rio Paracatu, se deixasse fazer. Se pudesse, eu tenho certeza que o pessoal ia ajudar. Porque lá são 80 metros, nem isso. Se você colocasse 2, 3 balsas emendadas numa na outra, você teria uma ponte móvel na 161. Mas lá só passa a balsa lá, gente, quem não foi para lá no Remanso do Fogo, que liga a 161 para a região de São Romão e pela 161, é puxado na mão. E quem pesca sabe disso, eles jogam um apoite lá, aí daqui o cara depois joga e começa a puxar e vai indo. Como é que se passa um rodo-trem, né? A balsa também de São Romão, problema, passa aqui por Santa Fé, tá? Fala assim, 10 toneladas. Mas os rodotrem estão passando com 70, 80, 90 toneladas. Né? Vai cair um dia, mas está passando. Ponte sobre o rio Paracatu, em Brasília de Minas. 16 toneladas. Estão fazendo vista grossa, está passando todo mundo. Aí eu estive com o secretário, né, com o Pedro Bueno, estava com o André, que é o diretor de obras do DR lá em Belo Horizonte. Eles falaram que essa ponte não vai parar, eles vão trabalhar, melhorar ela sem interromper. Então nós estamos isolados, gente. Nós estamos isolados. Eu realmente não consigo imaginar esse falta de respeito que o governo federal tem nessa 365, nessa ponte aí sobre o Rio Pacuí. Não existe um negócio desse, enquanto ele, antes de proibir, devia ter tomado uma providência, né? Pô, o Exército está aí, faz tanta coisa, faz uma ponte móvel aí, eu permito. Gente, já fiz o meu desabafo, mas eu posso falar para vocês, nós temos que ficar unidos. É difícil. 50 anos a DB está fazendo esse ano, nunca na história houve necessidades, isso eu quero a todos recomendar, que façam a ponta do lápis várias vezes, façam a ponta do lápis, você foi anotando, ou na caneta, e façam cálculo. Façam programas de planejamento estratégico. Senão, nós amanhã talvez não possamos honrar os nossos compromissos. Mas desanimar jamais. Obrigado, gente. Nesse momento, eu gostaria de convidar também aqui para o painel de debates, ele acabou de chegar, o superintendente regional da Codevasf, Romeu Pereira Souto Borges Filho, para ficar aqui à frente também. E agradecer... Agradecer e registrar a presença do senhor Igor Santos, candidato a deputado federal. Registramos também o Aldir Braga, solicitou que a gente fortalecesse e agradecesse, claro, a presença do superintendente regional da Codevasf, Romeu Pereira, e agradeço também o gerente do Banco do Nordeste, Marco Antônio, pela presença, e os demais também presentes. Boa tarde, agora, Romeu. Você chegou agora, você chegou meio suado, então vem cá que eu quero colocar você aqui na berlinda primeiro, por favor. Como é um debate... Então, rapidamente, não vou pegar muito tempo do pessoal. O pessoal assistiu aqui. Nós fizemos aqui um comparativo rápido entre os projetos aqui, a potencialidade daqui e o que tem aqui, o Jaíba, o Baxi de Irecê, o projeto de Santa Maria da Vitória, Formoso ali, e lá de Petrolina, nem falamos do platô de Neópolis, todos estão sobre a égide da gestão da Codevasf,
Então, e eu coloquei aqui, tem até um número aqui, até o quanto que gera, por exemplo, só o projeto Nilo Coelho, segundo a Codevasf, gera 2,3 bilhões de reais de faturamento ano. Então, o que acontece é o seguinte, eu coloquei aqui... Isso você pode falar, vou deixar. Mas é o seguinte, o que eu queria colocar para você, para o senhor aqui, primeiro, obrigado por nos atender, é que nós estamos colocando aqui que um sonho que a gente sonha sozinho é sonho. O sonho que a gente junta os entes federados, estaduais, municipais, produtores, transportadores, empresários, aí é sonho impossível de realizar. Então, dá para a gente boas notícias que a Codevasf vai dar um apoio especial para esse pedaço do Rio aqui, da região de Três Marias até Manca. Primeiro, boa tarde a todos. 10 minutos, eu acho que eu consigo resumir mais, otimizar mais um pouquinho. Vou cumprimentar nosso parceiro Thales aqui, grande parceiro junto ao governo do estado, temos várias ações juntas aí. O Astério, meu amigo também. O Lúcio Flávio, que me acompanha aqui hoje, aqui, vizinho aqui de Pirapora. E todos vocês, uma boa tarde. Eu cheguei de surpresa, né, e fui pego de surpresa. Mas, assim, notícias boas é o seguinte, a gente está marcando agora para a primeira semana de agosto. Primeiro eu vou só explicar a situação que eu entrei na Codevasf aqui no norte de Minas, fez 1 ano e 1 mês agora. Então, a gente está retomando as coisas e tentando, cada dia mais, trazer mais novidades e mais projetos para aqui, para a região, norte de Minas e Vale de Jequitinhonha, que é a área que a gente atua. E agora, recentemente, foi substituído o diretor da área de infraestrutura da Codevasf, e ele assumiu quase junto comigo agora, e a gente está numa missão de retomar as discussões sobre o Jequitaí. Então, na primeira semana de agosto agora, ele vai vir aqui a Montes Claros, para a gente já começar a rediscutir essa situação do Jequitaí, porque inclusive o Thales está lá nos ajudando também, o governo do estado tem uma participação muito importante junto com o governo federal na situação do Jequitaí, e eu acredito que assim, a gente vai avançar agora, e vou até já convidar o Thales, que em breve a gente deve te convocar também para nos ajudar em algumas situações. Então, aqui para a região, porque Pirapora, com certeza, também é impactada com o Jequitaí, em breve a gente vai estar dando algumas notícias aí. A empresa já está, assim, a todo vapor, querendo realmente agora retomar as obras, que ela pediu 1 ano, depois pediu mais 1 ano, então agora ela já manifestou que realmente quer começar a infraestrutura. Então, essa é uma notícia que eu acho que vai trazer muita coisa boa aqui para a região. A respeito dos perímetros irrigados que você disse, você falou dos números lá de Petrolina, e aí eu acrescentei Petrolina e Maniçoba, que é Juazeiro, em torno de 4,5 bi por ano. Mas aqui em Minas Gerais, hoje, nos 4 perímetros irrigados, que é o de Pirapora, o Gurutuba, o Lagoa Grande e o Jaíba, dá um total de mais de 20 mil hectares de área irrigada nossa da Codevasf, junto também lá no Jaíba com a parte do governo do estado, e somam-se em torno de 500 mil toneladas ano de produção, com em torno de quase 800 milhões bruto, né, o valor bruto de produção em todos os perímetros irrigados da Codevasf em Minas Gerais, no caso no norte de Minas, que é aqui Janaúba e Jaíba. Mas eu vim aqui hoje também para ouvir vocês. As notícias, eu sei das dificuldades, inclusive aqui do perímetro aqui de Pirapora, que a gente está tentando somar forças lá para fazer algumas intervenções, a questão das bombas, que eu já sei das dificuldades, e a Codevasf é parceira em todos os meios e as cadeias produtivas aqui do norte de Minas. Assim, é difícil falar o que a Codevasf hoje não está nesse suporte. Infelizmente, as estradas a gente até dá um suporte, mas não conseguimos resolver. Mas estamos lá também, junto ao governo, cobrando para ver, inclusive, essa situação da ponte. Eu acredito que em breve vão ter boas notícias. Vou fazer uma defesa em nome do governo, que não é fácil a gente conseguir fazer uma ação rápida. Rápida, que eu digo, emergencial mesmo, de substituir uma ponte em poucos meses. Tem todos os processos, eu tenho certeza, o DENIT está empenhado. Acredito que dentro dos próximos dias aí deve chegar alguma notícia positiva que vai dar certo, eu tenho certeza. Eles já estão procurando uma balsa para fazer esse translado até resolver a situação da ponte,
mas eu acredito que dentro dos próximos 10 dias deve trazer alguma notícia boa aqui para a região. Eu até tentei cobrar hoje para ver se já tinha alguma resposta positiva. Já tem, mas eles ainda não anunciaram e não me permitiram falar nada sobre a ponte, mesmo porque são órgãos diferentes. Mas tenho certeza que dentro dessa semana para outra aí já chega alguma notícia positiva para essa situação da ponte. Quero colocar a Codevasf sempre como parceiro e à disposição e quero ouvir mais de vocês e se no final a gente pode voltar para tirar alguma dúvida. Ele não vai voltar, não, porque debate é debate. Debate, depois nós vamos sentar todo mundo aqui vai debater. Só não vai bater, mas vai debater. Eu quero convidar aqui a dona Hilda Lost. Ela vem pela Banorte, pela Comissão de Fruticultura da FAENG, e essa sim é uma realizadora de sonhos. É uma realizadora de sonhos, que ela fez é muito positivo. Fica à vontade nesses seus 10 minutos. Obrigada, João. Gente, boa tarde a todos. O seu João convidou a gente aqui para falar um pouquinho sobre a questão da fruticultura e como a fruticultura enfrenta esse desafio logístico. E por que a gente chama atenção para a nossa fruticultura do norte de Minas? Minas Gerais, ele é um grande produtor de frutas, a gente produz aí 2,5 milhões de toneladas ano de fruta e 40% disso se perde. Se perde por vários motivos, mas um dos motivos que a gente tem as perdas, desses 40%, parte está na perecibilidade. O que é perecibilidade? Eu colho a fruta e a fruta demora muito a chegar ao consumidor final. Então, eu perco por causa de logística. E a questão também do transporte. O transporte, estradas ruins, estradas que não existem, estradas mal conservadas. E aí, o norte de Minas, de uma forma específica. A fruticultura, o norte de Minas é um semiárido. Todo mundo sabe que a gente está numa região seca. A fruticultura do norte de Minas ela é 100% irrigada. E, por causa disso, nós não escolhemos plantar fruta onde tinha estrada. A gente escolheu plantar fruta onde tinha água. E depois a infraestrutura vem se desenvolvendo, né, Thales? Então, são as dificuldades que a gente tem. O norte de Minas hoje tem 35 mil hectares de frutas plantadas nos perímetros públicos de irrigação e fora desses perímetros. Então, nos perímetros públicos são 4, como já foi citado aqui pelo Romeu, mas também a gente tem as margens aqui do Rio das Velhas, do Rio Verde Grande, a gente tem um desenvolvimento muito robusto dessa fruticultura. E aí a gente encontra o primeiro gargalo, que são as estradas municipais, estradas vicinais, que às vezes a gente não tem uma boa conservação delas e a gente já impacta a nossa perda com isso daí. Mais um motivo para a gente chamar a atenção sobre a fruticultura, nós geramos, no norte de Minas, 53 mil empregos diretos, 80 mil empregos indiretos. Mais importante que isso, quem conheceu Janaúba há 30 anos atrás, conheceu Jaíba há 20 anos atrás, 30 anos atrás, sabe o que é mudar a perspectiva de uma região com uma atividade econômica. A atividade econômica, a fruticultura, ela mudou o IDH da nossa região de IDH muito baixo para IDH médio. Então, isso reduzir 50 quilômetros. E a 251, que é nosso acesso fundamental aos portos, né? De lá a gente pega a 116 e desce vai para Salvador, ou pode também um caminho para a gente descer para o Porto de Santos, que são as nossas principais vias de saída para exportação. E não esquecer a 135. A 135, nós temos a 135 lá com 40 quilômetros sem fazer até hoje. Nos parece que a última paralisação foi problema ambiental por causa dos indígenas, e a gente precisa viabilizar isso. O governo do estado já está fazendo um trabalho excelente, que é o trabalho das nossas pontes. A ponte de Manga está em construção e balsa, Romeu, pode ser uma solução paliativa, mas balsa é o fim do mundo. E a gente vive isso lá em Manga, eu tenho uma área lá, a gente fica parado 4, 6 horas esperando para atravessar essa balsa. Então, é paliativo, mas a gente precisa que tenha uma outra solução, uma solução mais ágil para 365. Eu sei que você não é a pessoa a quem eu devo me reportar, mas você se reportou a essa situação.
Bom, e para além disso, eu preciso da minha colinha, a gente tem sempre a integração rodoferroviária, que é a logística reversa, a VL está aí, a gente leva a soja e a gente tem que trazer o fertilizante, diminuir o custo do nosso fertilizante, do nosso insumo para o norte de Minas. A gente sabe que não é simples fazer isso, mas essa logística reversa, ela diminui o custo da produção. E, futuramente, a gente vai precisar investir nessa logística, que a fase 3 do Jaíba, 3 e 4, por mais que ela tenha problemas, ela vai ser implantada de uma forma ou de outra e serão mais 20 mil hectares de área irrigada que entrarão em processo de produção. E aí a gente vai precisar viabilizar essa logística de uma forma mais eficiente. Notícia boa é que o aeroporto de Montes Claros está sendo preparado nessa expansão que o aeroporto de Montes Claros teve recentemente para passageiros. Agora a AENA já pediu para a AMANS para viabilizar um estudo para a gente ver o que a gente tem de volume de cargas para criar um terminal de cargas de exportação saindo aqui do norte de Minas. Gente, a minha mensagem final é que investir em logística não é apenas construir estradas, a gente tem que fazer todo esse processo de integração. É isso que vai fortalecer a economia regional e fazer o nosso sonho, João, nosso de produtores, de vários produtores, comerciantes que estão aqui, serem um sonho de prosperidade. E a gente precisa, antes de mais nada, se a gente não nos unir, Décio falou muito bem, nosso dinheiro, ele tá, dos nossos impostos, está na mão dos políticos. Hoje, esses dinheiros vêm para cá, a gente tem pouco recurso para investimento em infraestrutura, as verbas estão muito destinadas para despesas específicas, muitos dos nossos recursos vêm com emenda parlamentar. A gente tem que procurar pessoas comprometidas com a nossa região. Muito obrigado, dona Hilda. Astério, é só a hora de dar seu recado aqui, que você além da FAENG, você tem uma região bem específica para você falar dessa infraestrutura. Pode ficar à vontade, você tem 10 minutos. Tentarei seguir aqui um conselho do governador Matheus Simões. Ele fala que o discurso, para ser bom, tem que ser curto, e se for curto, nem precisa ser bom. Então, acredito que eu não utilizarei os 10 minutos, não. Mas, primeiro, agradecer o convite do nosso presidente do sindicato, Aldir Braga, parabenizando também na mesma oportunidade por realizar essa 4ª edição da FENAVASF, num ano muito desafiador para o setor agropecuário. A gente fica muito feliz e trago aqui o abraço do presidente Antônio Pitangui de Salvo, a toda a região de Buritizeira, a todos os nossos produtores, porque a gente percebe a adesão aqui dos expositores dentro dessa feira, acreditando na credibilidade do trabalho desempenhado por este sindicato, mas também na força dos produtores rurais aqui desta região. Agradeço também, João, e parabenizo por instalar esse painel com um debate super importante para esta região norte de Minas Gerais, tão carente de investimentos no que diz respeito à infraestrutura. Quando a gente fala de infraestrutura aqui na região norte de Minas, a gente pode falar de 3 pilares principais, apesar de aqui ter sido tocado muito em rodovia. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de estradas, de água e de energia. São os 3 pontos principais para que a gente possa garantir não só a condição de produzir, mas também depois de ter essa condição de produção, ter a condição de escoamento dessa produção, que essa produção se transformará em PIB, em divisa econômica. É quando a gente realiza estas vendas. A gente entende muito, e a palavra do Décio foi muito feliz quando ele fala de trazer esses recursos através dos políticos e chamá-los à atenção através dos votos. Mas aí também, Décio, nós precisamos fazer uma breve olhada no nosso retrovisor de 8 anos para cá, porque existe esse pensamento mais imediatista da política antiga de que a gente precisa contar os votos imediatos para que a gente possa destinar os recursos, porque eu preciso olhar naquela região a densidade de votos para decidir se ali eu vou ter um custo de oportunidade para destinação de emendas melhor do que em outra, onde a densidade de votos é menor. Mas aí vem um governo, há 8 anos atrás, no estado de Minas Gerais, que decide olhar para uma região que não tem uma densidade de votos tão grande, que estava um pouco atrasada em termos de desenvolvimento, com um pensamento um pouco diferente, que é o pensamento de que o desenvolvimento econômico de uma região também traz votos, porque este desenvolvimento econômico de uma região com densidade eleitoral menor, ele se reflete e reverbera em todo o restante do estado, transformando-se em PIB, em qualidade de vida, e isso muda a situação do nosso estado de Minas Gerais. Para
dizer e destacar isso, descrever isso, o secretário Tales acompanha muito bem, no trecho de logística que o João apontou aqui, nós podemos enumerar. Em 2024, essa MGC 496, que liga Pirapora até Corinto, um trecho de 135 quilômetros, foi realizado um investimento de 117 milhões de reais na recuperação desse trecho. Quer dizer, um investimento do governo do Estado de Minas Gerais, atendendo a importância desse corredor logístico. Essa MG 408, que liga aqui Buritizeira, Brasilândia de Minas, até o entroncamento da BR-365, numa demonstração de unidades dos produtores rurais, houve o anúncio do nosso governador também de um investimento de mais de 140 milhões de reais. Quer dizer, em 2 anos, mais ou menos 250 milhões de reais em corredor logístico. Quando a gente passa por São Romão, a ponte de São Romão está contemplada naquele acordo da Vale, ainda de Brumadinho, onde foram pautadas 3 pontes muito importantes para a região norte de Minas Gerais. A ponte que liga São Francisco a Pintópolis, um investimento de mais de 250 milhões de reais. A estrada depois dessa ponte que liga Pintópolis a Urucuia, em torno de 73 quilômetros de estradas que estão sendo pavimentadas e concluídas neste ano, mais um investimento de 140, 150 milhões de reais. E neste trajeto entre Pintópolis e Urucuia, mais 3 pontes de pequeno porte, cuja assinatura da ordem de serviço se deu no mês passado, mais 10 milhões de reais, totalizando só naquela microrregião de São Francisco mais de 500 milhões de reais de investimento em infraestrutura logística. E aí a gente fala da ponte de Manga, a Matias Cardoso ainda, outros 250 milhões de reais. E diga-se de passagem, é a primeira obra do governo do estado securitizada. Nós tivemos um problema na contratação da ponte de São Francisco, onde a empresa não deu conta de continuar a obra, tivemos que fazer uma recontratação, e essa ponte de Manga já está securitizada, o que quer dizer que o dinheiro que está lá será utilizado para a construção dessa ponte e essa obra não parará, independentemente das condições da empresa contratada. O que a gente tem neste caminho que liga aqui Buritizeiro, MGC 496, ligando até Pirapora, Corinto, MGC 408, Buritizeira, Brasilândia, Ponte de São Francisco, Ponte de São Romão, Pintópolis, Urucuia, Ponte de Manga, Matias Cardoso. O que está faltando, João, que você disse muito bem, é chamar atenção para essa MG 161, que é um trecho de 130 quilômetros mais ou menos, que liga esta região aqui até Pedras de Maria da Cruz e passa por esses importantes investimentos que nós já anunciamos. Esta MG 161 passa por São Romão e atravessa o São Francisco, mas atravessa ainda hoje de balsa, mas a ponte está contratada. Ela chega de São Romão, passa por São Francisco pela estrada que está sendo feita e depois passa de São Francisco pela ponte. Chega até Pedras de Maria da Cruz, desemboca na BR-135. Essa BR-135, e aí é importante destacar como que a nossa região fica um pouco alijada do processo de desenvolvimento, especialmente nesta BR, porque a BR-135, secretário Tales e superintendente Romeu, a BR-135 ela corta 5 estados do nosso país, tem 2.400 quilômetros de extensão e só tem um trecho de 46 quilômetros que não está asfaltado. Adivinha onde escolheram esse trecho para não ser asfaltado? Entre Itacarambi e Manga, passando por São João das Missões. Quer dizer, nós temos uma rodovia federal de 2.400 quilômetros, completamente pavimentada, com a exceção deste pequeno trecho que está, mais uma vez, aqui no norte de Minas, sem estar asfaltada. Depois que a gente chega de Itacarambi a Manga, aí a gente já encontra um novo asfalto com uma nova ponte sendo construída. Portanto, a mensagem que a gente deixa nessa parte de logística, que os investimentos, por óbvio, nossa região ficou muito esquecida durante muito tempo, mas os investimentos começaram a acontecer com importantes peças estratégicas sendo construídas e encaixadas, trazendo uma maior atenção agora para essa MG 161, que tanto falta ser construída, Jander, mas cujo estudo de projeto já foi contratado também pelo governo do estado de Minas Gerais. Então, é algo que já está no radar. Por quê? Porque os outros investimentos no entorno já foram contratados ou realizados e agora fica mais evidente essa necessidade da 161. Falando de energia elétrica, quando a gente fala também da CEMIG, que foi uma empresa recebida aos frangalhos aqui no estado de Minas Gerais, a cada 5 anos, a CEMIG faz um lançamento do Plano Plurianual de Investimentos. Foram anunciados mais de 25 milhões nesse Plano Plurianual de 2022 até 2027, que vai se concluir agora, com a construção de mais de 250 subestações para melhorar a capacidade de fornecimento de energia para fornecer para os pivôs irrigantes desta região aqui do Vale do São Francisco, que tanto depende do fornecimento de água aqui para a nossa região. E falando de água para esta região aqui, que é margem de Rio São Francisco, que não necessita
tanto de fazer investimentos de Copasa para trazer água, porque a água naturalmente já se encontra aqui, nós temos um anúncio legislativo, que foi a aprovação da Lei da Agricultura Irrigada Sustentável, tão bem pautada pela Secretaria de Agricultura, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, mas outros anúncios do Norte de Minas que permitirão irrigação, como a barragem de Congonhas, que está sendo realizada, os estudos, mais de 500 milhões de reais de investimento também na cidade de Montes Claros. Para finalizar a minha fala, cumprindo a minha promessa de não utilizar os 10 minutos, e aí, Hilda falou da MGC 479, também um trecho muito importante. Este é um trecho que parte de Januário, MGC 479, vai até Chapada Gaúcha, são 170 quilômetros de estrada de chão, um trecho muito desafiador para ser vencido, mas um trecho muito importante porque liga o norte ao noroeste, ao centro-oeste brasileiro, as regiões produtoras de grãos. Também foi anunciada a ordem de serviço na semana passada, para um trecho de 46 quilômetros entre Januária a Pandeiros, passando por Tijuco, mais 256 milhões de reais de investimento do governo do estado. E o mais interessante, Romeu, que eu tive uma reunião com o antigo diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, junto com o prefeito de Chapada Gaúcha, o Rony, que ele teve uma sacada muito importante para essa rodovia MGC 479. Nós começamos um trecho de 46 quilômetros, ligando Januária a Pandeiros, quer dizer, faltam mais 130 para chegar até Chapada Gaúcha. A ideia do prefeito era, bom, se nós vamos anunciar os investimentos em etapas, aos poucos, não faz sentido nós começarmos essa segunda etapa partindo de Pandeiros, tentando chegar a Chapada Gaúcha, ligando Pandeiros a lugar nenhum. E a ideia é que se comece os segundos trechos já partindo de Chapada Gaúcha, de lá para cá, ligando Chapada Gaúcha até Serra das Araras, que é uma ideia muito inteligente, porque vai se conectando as estradas por pontas, deixando um meio um pouco mais curto, sem pavimentação, mas otimiza o investimento e o retorno mais imediato para a nossa população. Quanto à estrada da produção, Hilda, a gente fez a segunda conferência agropecuária das Pronorte no último mês de março deste ano de 2026, ainda com o governador Romeu Zema em exercício. Nós encaminhamos um ofício para o governador Romeu Zema tratando dessa estrada da produção, da sua importância. O que nós temos aqui de potencial e o que nós podemos melhorar na questão, principalmente, dessa questão da logística, mas a infraestrutura também. Porque não tem um lugar que eu vou em Minas Gerais, e eu rodo demais da conta, que eu não tenho reclamação sobre, já falei isso com o governador várias vezes, sobre as estradas, a CEMIG e a questão ambiental. Eu virei, Décio, um despachante lá na secretaria. Eu fico lá recebendo só as reclamações e fazendo as mediações com as outras secretarias. É claro que nós temos outros programas, né? E as políticas públicas nossas empresas vinculadas. Mas quase que o dia inteiro eu tive que montar núcleos específicos na secretaria para trabalhar com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Infraestrutura, para a gente poder ir ouvindo as demandas nossas do nosso setor e resolvendo. Porque trabalhar, produzir, não precisa ninguém ensinar isso para nós, não. Nós sabemos muito bem. Nós temos aí o trabalho hoje muito bem feito pela assistência técnica da Emater, pela assistência técnica gerencial do Senar. Os grandes produtores têm uma tecnologia de ponta embarcada em tudo que eles adquirem, no maquinário, na semente, no adubo. Mas essa parte aqui, ó, você chegar numa ponte, está escrito lá tantas toneladas e voltar com um caminhão, isso aí ninguém ensinou para nós, não. Nós vamos aprender desse jeito. Então, precisamos ter articulação e força. E o melhor momento para ter isso é agora, nesse momento que está chegando agora, para mostrar a nossa força, para mostrar quem realmente nos representa. Então, João, você falou muito do Jaíba, que eu vou me permitir falar um pouco do Jaíba, porque quando eu assumi a secretaria, eu fiquei impressionado com o projeto Jaíba. E de cara já tivemos lá um desafio muito grande. O canal CP3 estava com um problema estrutural, nós investimos lá na época quase 5 milhões para poder resolver o problema estrutural do CP3 com a manta que tinha que ser feita, vários vazamentos, uma inoperância muito grande por parte da antiga Rural Minas, que foi extinta, e depois a gente criou uma subsecretaria para tocar isso lá, e também com o problema da macrodrenagem do Jaíba. Mais de 4 mil hectares debaixo d'água, o Romeu sabe disso, a dificuldade, porque na época que o projeto foi feito, não foram feitos os drenos necessários para escoar a água da irrigação e dos períodos de chuva que a gente teve aí em 2022, 2021, a gente teve laninha aí com excesso de chuva e nós começamos a perder áreas produtivas do projeto. Investimos lá, estamos terminando de fazer agora 51 quilômetros de canais de macrodrenagem. Nosso governador vai estar lá segunda-feira acompanhando as obras,
e o CP3 nos pregou mais uma peça. Nós estamos tendo que fazer agora um bypass no canal e vamos praticamente secar o canal durante uns dias. O pessoal do Distrito de Irrigação 1 e 2, o Daniel e o Romeu, e o pessoal do Digi 1 lá, vão comunicar aos produtores para a gente fazer um bypass e começar a consertar mais uma extensão de quase 1 quilômetro do canal que está com problema. Nisso aí já se vão mais 10 a 12 milhões de investimento. E o trabalho da regularização fundiária que nós estamos fazendo lá com os pequenos produtores, 1.529 lotes que nós emancipamos para poder eles terem direito já a existirem, porque eles não tinham escritura, não podiam pegar dinheiro no banco, não podiam participar de programa institucional, não podiam fazer nada. E mais também na área 2, vários produtores que estavam lá há anos sem seus documentos, nós regularizamos isso tudo. E veio o desafio agora do Jaíba 3 e 4, que nós estamos lá com mais 24 mil hectares de área do Estado ocupada e que nós estamos regularizando para quando vier o trabalho da negociação junto à Codevasf, o governo federal e a empresa que for assumir aquela área, porque os canais passam lá dentro, você conhece isso melhor do que eu, a gente poder otimizar e ter esse Jaíba produzindo dentro da sua magnitude do que ele precisa. Nós instituímos no Estado, através da Assembleia Legislativa, o PAIS, Projeto da Agricultura Irrigada Sustentável de Minas. Eu vou ter o prazer, o governador vai ter o prazer de a gente anunciar agora em agosto a primeira DUP, porque é um processo que foi muito difícil de ser feito e construído junto com a Secretaria de Meio Ambiente, inclusive com o envolvimento até do Ministério Público do Meio Ambiente, para a gente poder mostrar que a utilidade pública não é só para produzir energia elétrica na questão dos barramentos e para poder consumo humano de água, mas para produzir alimento. Não adianta você ter energia elétrica, você beber água e não comer, isso não resolve. E nós vamos conseguir isso em Minas Gerais e nós somos um case de sucesso dentro do Brasil, porque muita gente não acreditava nisso, não acreditava. E nós estamos simplificando o processo para a gente poder ter uma maneira mais fácil de armazenar água e irrigar. Não tem como produzir nessa região. Em qualquer outro lugar, eu vejo que a gente tem que trabalhar com a irrigação. Essa é uma bandeira que a Secretaria levantou. Então, nesse sentido, nós temos 2 grandes projetos que estão no papel, que a modelagem está terminando agora, que é o projeto Congonhas, que foi investido 12 milhões só para fazer a modelagem através da Codenge, os estudos para ver a viabilidade da gente fazer esse projeto lá e fazer esse armazenamento de água naquela região de Itacambira, e já está terminando. Em agosto a gente entrega esse projeto pronto para poder fazer o estudo final, ver quanto vai gastar e como é que nós vamos fazer, se nós vamos investir, quem nós vamos chamar para ser parceiro, se nós vamos levar isso para a B3, o que nós vamos fazer. Mas o fato é que o projeto está ficando pronto, nós temos um projeto na mão agora. E lá, em Bom Despacho, a transposição do São Francisco para o Picão, que é o projeto Picão, um projeto novo, um projeto do Alisson Paulinelli, da década de 70, que nós tiramos do papel e que nós vamos também poder potencializar e irrigar mais 10 a 15 mil hectares, com o Picão, dizem, com Congonhas talvez mais 10 a 15, com Jaíba mais 24, são mais 50 mil hectares com o potencial de acontecer nesse sonho, João, que você falou aqui, porque a gente tem que realmente acreditar. E aí eu dou um exemplo meu. No melhor dos meus sonhos, nunca acreditei que estaria falando com vocês hoje aqui como secretário da Agricultura do Estado. Um servidor público de carreira, que começou no IMA, lá em Belo Vale, passou por todos os cargos dentro do Instituto Mineiro de Agropecuária, cheguei a diretor-geral do IMA e hoje secretário de Agricultura do Estado. Então, a gente tem que ter medo, João, do que a gente pensa e o que a gente quer, porque isso às vezes acontece. E a chance de acontecer quando você tem pessoas como essas que estão aqui, que têm condição de enxergar e de apoiar e ver a viabilidade disso, é grande. Porque isso que você falou aqui, o Astério falou muito melhor do que eu, que ele sabe esses números de cofre, que ele está impressionado com o número dos milhões que ele falou das estradas e tudo. Parabéns, Astério. Eu nem guardei esses números, mas eu estou para te falar que uma coisa eu tenho certeza. Fora a proposta que você fez aqui das estradas, que você está propondo criar, todas as outras, a ordem para as obras já foram feitas e o dinheiro está no caixa, porque não adianta anunciar obra se o dinheiro não estiver no caixa. As pontes, todas as estradas, me parece que só a 135 de Manga a Itacarambi, que parece que essa não está no radar nosso. Então eu vejo que isso aí vai melhorar muito, 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 muito a questão da logística aqui. O potencial eu não preciso falar, você sabe muito melhor do que eu. A Banorte está aqui, o potencial que nós temos para fruticultura, para grão, já é uma realidade, tudo isso aqui. E aí eu pego os números e eles refletem isso. Foi anunciado agora mês passado, o PIB do agronegócio mineiro, 24,1%
do que se produz em Minas vem do agro. Nós já exportamos para 175 países mais de 400 produtos. Graças a vocês, produtores. Não somos graças ao governo, não. É vocês, somos nós, produtor. São sindicatos, são vocês que estão no campo todo dia. A gente, se não atrapalhar, já está ajudando demais da conta. Mas tem que ouvir, tem que vir aqui, tem que estar junto para a gente poder ver uma proposta como essa aqui, que de um sonho vira realidade, e conte conosco aqui no governo, com certeza. A proposta é uma proposta interessantíssima, não é impossível de ser feita, uma grande parte dela já está autorizada, e a gente, conversando com vocês, vê a vontade disso acontecer. O Desser chegou a falar aqui, eu queria fazer a ponte, não me deixaram fazer a ponte. Quer dizer, é uma coisa que a gente ouve assim e fala assim, mas por que não podemos, nós assumimos, às vezes, certas situações para tocarmos elas? Então, eu vejo que esse caminho que nós traçamos não tem volta. Minas Gerais tem a sua vocação no agro, tá? Ela respira isso, a mineração tem tempo marcado para acabar, né? O agro não, nós temos tempo para crescer. Quem diria que nós estaríamos aqui no 4º ano consecutivo, nessa região, produzindo igual nós estamos aqui, só com vocês fazendo o trabalho seus. A ajuda foi muito pouco até agora. Um gargalo que nós temos, energia. A CEMIG praticamente está triplicando o número de subestações. A CEMIG lançou o CEMIG Agro, que eu brinco e falo que nós tiramos o paciente lá do CTI e levamos ele para o quarto. Ainda não resolvemos o problema, não. Agora ele está no quarto. Ele pelo menos não morreu. Então nós criamos 70 bases. Já estão autorizadas mais 120 bases. Nós vamos ter 190 bases do CEMIG Agro em Minas Gerais e estamos contratando mais 360 eletricistas para ficar por conta do agro. Vamos contratar mais, porque esse montante que o Astério até colocou aqui, que a CEMIG vai fazer um reinvestimento, a prioridade é o agro. Lançamos agora, lá em Montes Claros, um programa de placas fotovoltaicas com bateria para os produtores de leite, onde a CEMIG está investindo 50 milhões de cara e vai investir mais. E o Cicobi está nos ajudando para a gente poder fazer a outra parte, os outros 30%, financiando para o produtor. Agora, por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos junto com vocês, estamos ouvindo vocês. O que precisa ser feito é não fazer coisa que não vai dar resultado. Então, isso é que faz a diferença. Por isso que nós estamos aqui na feira, vamos ficar aqui, estamos junto com vocês. No IMA, Nemater e Nepamig, nunca foi feito 3 concursos durante uma mesma gestão. Nós fizemos concurso no IMA, então agora hoje saiu o edital do concurso da Emater e vai sair o Depamig. São mais praticamente 400 vagas dentro do sistema de agricultura do Estado. Fortalece muito. Nepamig, 50 milhões de investimento que nós fizemos agora só para pesquisa aplicada por ano, um dinheiro que estava na FAPEMIG e que nós tiramos, que ia direto para as universidades para jogar direto na Nepamig. Vocês estão vendo o resultado que nós temos aí com azeite, com vinho. Hilda é testemunha de tudo isso que eu estou falando aqui, porque produz hoje um vinho de qualidade aqui no norte de Minas. Então, todo esse potencial, se a gente conseguir encarar de frente esses desafios que vêm, que é, sem dúvida, a infraestrutura, com a logística, a parte de energia e a burocracia absurda que existe ainda no Estado, nas legislações que nós temos que simplificar. E a Assembleia Legislativa, eu agradeço aqui o nosso presidente Tadeu Martins Leite, porque todos os projetos de lei que foram enviados para a Secretaria da Agricultura agora, no ano passado, no ano anterior, foram 12 projetos, todos foram aprovados, viraram lei, decreto, e nós estamos regulamentando. Todos. Então não tem nenhuma crítica e nenhuma dificuldade em falar que a Assembleia Legislativa de Minas é grande parceira do agro, enxergou o potencial que nós temos. E aí é isso. A política, como o Décio disse, ela não tem jeito de a gente fugir dela. Nós dependemos, sim, dos deputados, dependemos, sim, dos nossos vereadores, dependemos dos prefeitos, dependemos dos presidentes de sindicatos. Estou vendo aqui BIM, estou vendo aqui, né, nossos amigos todos aqui junto com a gente. Então, eu acho que esse sentimento de união e de respeito que a gente tem pelo agro hoje em Minas Gerais, o governo tem, que tem fortalecido muito a gente. O André está aqui também, que era presidente do sindicato, hoje candidato a deputado, é bem candidato a deputado estadual. O Igor está aqui, candidato a deputado federal. Então, é isso que nós temos que pensar. Pôr a cabeça no travesseiro e falar assim, quem nos representa realmente, quem está junto com a gente, quem nos respeita, quem nos ouve. E é isso.
porque governos vão, governos vêm, mas o agro, vocês produtores, ficam e vão continuar produzindo. E isso aqui tem que ter continuidade. Essa é a palavra, continuidade. Continue contando conosco lá, João. Parabéns pela essa iniciativa. E a cereja do bolo está por vir, porque nós temos trabalhado desde o dia que eu fui para a secretaria para um sonho nosso ser realizado, que é ligar Pirapora a Unai através de uma ferrovia para ajudar ainda mais essa questão da logística. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Já temos trabalho conversado com a VLI e isso aí muda totalmente, porque a logística reversa, que ainda não foi dita aqui, é o pulo do gato hoje dentro da nossa atividade. Você vai trazer produto, subir com insumo, você vai baratear o custo, e nós já temos isso na ponta do lápis, as planilhas, estão buscando as parcerias para a gente poder viabilizar esse sonho que vai mudar essa questão de Minas Gerais. Lançamos um decreto criando a Central Mineira, que vem de Curvelo, Corinto e sobe até aqui, que é para poder, do modelo que foi criado o Matopiba, nós copiamos o decreto com os incentivos que tem para a Central Mineira, para a gente poder desburocratizar e facilitar o crescimento do agro nessa região. Porque, com todo respeito, eu não preciso ficar lá no Triângulo, nem no sul de Minas, nem no Alto do Paranaíba, muito preocupado com a questão deles, apesar que tem que preocupar porque as coisas acontecem, mas aqui a coisa está desenvolvendo de outra maneira e a gente precisa fazer que esses desbravadores que são vocês que chegaram aqui e que estão com a cara e a coragem vindo para cá, tenham todo o apoio nosso e contem conosco, tá bom? Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Bom, eu acho que cada um deu o seu recado aqui conforme tinha de dar, se posicionando, porque isso aqui nada mais, nós somos, a maioria aqui são agricultores. A maioria aqui sabe que como é que começa um plantio, que começa a partir do momento que você lança a semente no chão. Então, a ideia não é nada mais do que isso, nada mais do que lançar uma semente. Eu quero fazer aqui um desafio, quero aproveitar a Codevasf, a presença da Codevasf aqui, quero aproveitar a presença da FAENG, da Secretaria da Agricultura, e eu vou acionar o pessoal da MESP, que infelizmente o presidente não conseguiu chegar por um acidente na estrada e ele ficou preso. Então, eu vou acionar isso, mais a VLI, mais os empresários, e eu quero que façamos um compromisso aqui, que nós vamos fazer entre, mais ou menos, pelo mês de fevereiro, eu vou acionar o que eu puder acionar, que a gente vai fazer um seminário única e exclusivamente para tratar dessas questões que foram colocadas aqui, dessa semente. Então, nós vamos fazer isso aqui, um seminário aqui na região, em Pirapora, ou Boritizeiro, ou em Januária, em alguma dessas regiões, ou em São Francisco, aqui no Vale, para a gente, ou em São Romão, para a gente, um seminário que vai ser um dia de discussão ou 2 dias de discussão para a gente tratar de logística. Isso aí, Décio, você que é plantador sabe, essa semente, nós vamos agora jogando nela uma aguinha, ela vai germinar, e aí nós vamos tratar ela. Então, essa é a minha proposta, que isso que está trazendo, que a gente trouxe aqui, um plano de integração logística para o desenvolvimento pleno regional, a gente faça um seminário, junte essas entidades, Codevasf, o Governo do Estado, Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais, Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, FAENG, e mais produtores, sindicatos independentes e a VLI, no caso, e a gente faça esse seminário. Logo depois que também você tem definição de governos, mas a gente já sai daqui compromissado de fazer esse seminário, que vai ser 1 dia ou 2 dias de discussão com profissionais para discutir o destravamento, ou a adubação dessa planta que a gente está, dessa semente, que essa planta que vai estar germinando a partir dessa semente que nós estamos jogando aqui hoje. Esse é o propósito. Eu não vou colocar, como a gente fez nos outros anos, as pessoas fazendo uma pergunta um para o outro, porque todo mundo foi muito claro aqui nas
nas situações. O que eu agradeço é as pessoas deslocar de tão longe. Todos vieram de tão longe, largaram seus... para chegar aqui e falar 10 minutos. Então, nesse seminário, não. No seminário, cada um traga sua apresentação, que a gente faça reuniões paralelos, que façam workshops, que a gente possa discutir ações. O ideal é que a gente, lá para fevereiro, por aí, do ano próximo, ou antes da safra, a gente venha a fazer um seminário que pode ser articulado através do sistema FAENG-SENAR para a gente discutir esse tema. Não vai... nada mais do que discutir um plano de logística integrada regional com essa lei de logística reversa e que todas as entidades venham. Tá topado? Todo mundo tá topado aí? Então é isso, basicamente. Gente, desculpa eu tinha colocado que a gente não é inglês, mas não ia atrasar, mas a estrada, ela realmente é difícil, a gente teve esses problemas, nós temos essa questão. Quando eu falei do sonho e falei dessa questão, eu não sei se esse é o pior momento ou é o melhor momento para a gente lançar isso aqui. Mas está na época de plantar. Tem a época de plantar e tem a época de colher. Não é isso? Muito obrigado a todos.